vez. Uau, mais uma vez estamos aqui por mais uma partilha, por mais um conhecimento, por mais uma reflexão, por mais um aprendizado, ok? Para quem não me conhece, eu sou a Cristina Paulina, psicóloga clínica, não é? Coaching em empoderamento feminino, terapeuta de crianças, adolescentes e adultos vítimas de maus-trato, abusos e exploração sexual. No princípio eu estava a trabalhar só com mulheres, mas por causa da demanda e o pedido e a reclamação de muitos homens, que também tive homens a reclamar: Cristina, doutora, por que você só trabalha com mulheres? Será que nós os homens também não precisamos de apoio psicológico? Será que nós os homens também que fomos abusados, maltratados na infância, não precisamos de apoio psicológico? E eu refleti muito relativamente a isso, então não mudei o meu nicho, mas procurei abranger mais o meu nicho terapêutico, ou seja, em vez de trabalhar só com gênero feminino, como eu queria muito trabalhar, mas eu preferia abranger também o gênero masculino, porque segundo as literaturas, e não só o pedido de muitos homens também, que quando nós às vezes pensamos que só as mulheres sofrem maus-tratos, sofrem abuso, sofrem exploração sexual, hoje eu consigo perceber que há muitos homens também adultos que no passado foram vítimas de maus-trato, foram vítimas de abuso, foram vítimas de exploração sexual e têm sofrido consequências, assim como as mulheres também têm sofrido consequências por causa deste fenômeno. Ok? Então, meu nicho agora é abrangente, também trabalho com rapazes e trabalho com homens adultos que foram vítimas de abuso, maltrato e exploração sexual. Bem-vindo a este canal Transformando Mentalidades, ou seja, Cristina Paulina transformando mentalidades. O objetivo deste canal é ajudar homens e mulheres, tá bom? A desenvolver uma profunda reflexão relativamente a muitos males que acontecem ao nosso entorno, a muitos fenômenos que acontecem nas nossas vidas, principalmente o fenômeno do abuso e o maus-trato na infância e não só na vida adulta também. Refletirmos sobre nós, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, mas também poder ajudar aquelas pessoas que estão ao nosso redor, principalmente os nossos filhos, nossos sobrinhos ou aqueles seres que são incapazes de defender-se. É responsabilidade dos adultos a poderem defender essas crianças, ok? Pois o tema de hoje é causas, ou seja, fatores associados ao abuso e maus-trato na infância e também a forma de prevenção. Hoje aqui vamos abordar quais são os fatores associados aos abusos e exploração sexual e quais são as formas que nós temos de poder prevenir, porque vale, como diz o ditado, vale prevenir do que remediar. Não podemos esperar que este fenômeno aconteça nas nossas vidas, aconteça na vida dos nossos filhos, para podermos aprender em como prevenir. Mas temos que prevenir antes para que não aconteça o pior, porque todas as literaturas, todas as pesquisas literárias, empíricas, são unânimes que os maus-tratos, o abuso e a exploração sexual, principalmente na infância, na adolescência e não só, também na própria vida adulta, traz consequências muito, muito graves para a personalidade do indivíduo e não só, também para a sociedade, porque o indivíduo, uma vez abusado, uma vez maltratada e desenvolve as sequelas que advêm desses maus tratos, as probabilidades de danificar, de magoar, de maltratar outras pessoas ao seu entorno é maior, tá bom? Refletirmos, porque temos que refletir muito sobre esses fenômenos, principalmente o fenômeno do maltrato, principalmente o fenômeno do abuso e exploração sexual que
cada vez mais está em alta quase em todas as sociedades. Até em sociedades onde, se calhar, o método de intervenção, os programas, as políticas estabelecidas para a proteção das crianças ou proteção da mulher também existem os abusos. A diferença é que um país, em algumas sociedades, em alguns países, o índice é maior comparado aos outros. Então, é importante refletirmos sobre esta temática, promovermos a nossa mudança de consciência, porque só com a mudança de consciência nós podemos vencer as nossas crenças limitantes, porque as nossas crenças limitantes muitas das vezes é o mal de todos os males. A maneira que você percebe, a maneira que você entendeu este ou aquele fenômeno pode levar-te a crer que é normal, pode levar-te a crer que é normal você, pai, ter contato ou intimidades com a tua filha, porque assim você aprendeu. É normal você achar que você, mãe, pode ter intimidade com a tua filha ou com teu filho, porque é assim que você entendeu e é assim que você aprendeu. Então, vamos fazer exame de consciência, vamos eliminar essas crenças que não nos ajudam, muito pelo contrário, só nos prejudicam. Vamos embora. Pronto, vamos começar com os fatores associados, tá bom? Na verdade, muitas literaturas e muitas pesquisas, digamos, empíricas, a maior parte delas são unânimes nos fatores associados ao abuso sexual, ao abuso e exploração sexual na infância e também os próprios maus tratos. Por que às vezes, por que isso está separado? Geralmente, nem toda criança maltratada sofre abusos. Mas as crianças abusadas já sofrem alguns abusos, alguns maltratos também. E as crianças exploradas, pior ainda. Por isso é que, às vezes, tem aquele cuidado de explicar maus tratos, abusos e exploração sexual. São 3 categorias que também há crianças que sofrem as 3 categorias. Ou seja, a criança é maltratada, é abusada, é explorada, é agredida sexualmente, tá bom? Por isso que eu, quando falei das consequências, eu disse que as consequências dependem muito de todos estes elementos também. Depende muito desses elementos. Quais são os fatores associados? O que é que leva uma criança, um adolescente ou até uma mulher ser vítima do abuso sexual? A literatura tem variedades de fatores que podem levar com que estes indivíduos sejam vítimas de abuso e maus tratos. Primeiro, tem os fatores, digamos, socioeconômicos, não é? A pobreza. A pobreza por quê? Não quer dizer que crianças de família rica, de família socioeconômico elevado, não sofrem ou não tendem a sofrer abusos. Não sofrem. Sofrem, sim, senhora. Também tem crianças em famílias socioeconômicas elevadas que sofrem abusos, exploração sexual. Só que o índice é um pouquinho mais baixo comparado às crianças de família pobre, ok? Porque a pobreza em si é um fator de risco. A pobreza em si coloca o indivíduo numa predisposição, tá bom? Coloca a criança numa vulnerabilidade para o abuso e para os maltratos, abuso e exploração sexual. Maus tratos por quê? Porque as famílias pobres, na verdade, há muitos fatores, há muitos problemas que eles vão, ou seja, convivendo, né? Que eles vão sofrendo. Nas famílias pobres, há maior probabilidade de ter indivíduos, os pais, os irmãos ou os tios, terem indivíduos, digamos, alcoólatras, drogaditos, como se diz,
apesar de que na família dos ricos também tem alcoólatras, tem drogaditos, mas na família, na camada pobre, as probabilidades são maiores. E quando no contexto familiar já há indivíduos que consomem ou que têm esses transtornos de consumo de psicoativos, há maior probabilidade que os filhos, a esposa, ou seja, as mulheres desta família, há maior probabilidade de sofrerem maus tratos, abuso e exploração sexual, ok? Nesse contexto também socioeconômico baixo, há aquelas situações em que as crianças mesmo, para poder ajudar a sustentar as famílias, os filhos, são obrigados a serem submetidos à exploração sexual. No outro vídeo eu já expliquei qual é a diferença entre exploração sexual, abuso sexual e os maus tratos. Então são obrigados a serem submetidos neste tipo de vida para poder ajudar a sustentar os filhos. Nas camadas pobres, na população também socioeconômica pobre, também há esta probabilidade de que a própria criança, mesmo não for obrigada pelos pais ou pela pessoa que o cria a submeter-se a esta vida, pela deficiência alimentar e a deficiência de adquirir os bens primordiais, não é de complementar as necessidades básicas, a própria criança pode tomar a decisão de submeter-se numa vida de exploração sexual. Então, um dos fatores é o fator socioeconômico. O outro fator é o próprio fator político. Por exemplo, em países onde há instabilidade política, há maior índice de pobreza, tá bom? Que coloca a população vulnerável aos maus tratos, abuso, exploração sexual. E dentro da questão política também, países em estado de luta armada, não é? Há probabilidades que as mulheres e as crianças sejam vítimas de abuso e exploração sexual. A outra questão dentro da política também, quando digo política também falo da questão governamental, não, é a falta de implementação de implementação, não digo criação, porque até outras sociedades, a maior parte das sociedades têm os programas de prevenção, digamos, contra o abuso, mas não são aplicados. Logo, a falta de aplicabilidade, a seriedade do uso desses programas pode levar as crianças a serem crianças, adolescentes, mulheres a serem vítimas de abuso e maus tratos. O outro fator é o fator, digamos, vou começar, é o fator sociocultural. Quando o fator sociocultural predispõe as crianças, adolescentes e as mulheres a sofrerem abusos, agora não só as mulheres, até os homens, por questões socioculturais, muitos homens também foram abusados sexualmente. Por quê? Porque para muitas culturas há determinados atos, não é? Atos considerados normais que são aplicados, não são, em psicopatologia se delimita muito isso quando se diz que tudo que está fora do padrão normal é considerado patológico. Por exemplo, há culturas, por exemplo, nas culturas africanas, em que o homem, quando chega a uma determinada idade na adolescência, tem que ser estimulado, tem que passar na prática de estimulação da ereção por parte de uma tia. Não é? Culturalmente isso parece normal, mas não é. Porque apesar de achar que este processo é normal, ninguém nenhuma vez, nenhum dia, se calhar, questionou-se
como tem sido, como isso tem ocorrido na mente de um adolescente, não é? De um jovem de 12, 13, 14, 15, 16 anos, a passar num processo de estimulação, de ereção por parte de uma tia, alguém que ele tem como uma figura maternal, uma figura de respeito, não é? Então, para muita gente isso é normal, mas é um abuso sexual, porque e muitos desses jovens hoje conseguem relatar que naquele momento que aconteceu, não sentiram-se bem, tiveram pesadelos, tiveram inquietações, tiveram depois vergonha da própria tia. Por que eles adquirem a vergonha, então? Se é uma prática normal. Então, não é uma prática normal, porque de uma maneira ou de outra ela afeta as emoções deste rapaz. Para muitas mulheres também, muitas meninas passaram em muitas práticas culturais. Por exemplo, há culturas em que o primeiro, por exemplo, em África há culturas em que o primeiro homem da menina, desta mulher, tem que ser o próprio pai. Não é? Para olhos da sociedade é normal porque alguém inventou aquilo, alguém fabricou essa cultura e fez com que ele fez uma lavagem cerebral à sociedade, fez com que a sociedade tivesse essa prática, não é? Visse essa prática como uma prática normal. Mas esta menina, a primeira experiência sexual que tem é uma experiência com seu pai, é uma experiência agressiva, é uma experiência de vergonha, é uma experiência de medo. E para não falar as outras culturas também em que obrigam as meninas a casarem com homens adultos. Então são fatores socioculturais, mas que não deixa de afetar o estado psicoemocional de quem passa nesse processo, seja ele homem ou mulher, não seja ele rapaz ou menina, não deixa de ter um impacto negativo e infelizmente nós em África temos poucas pesquisas científicas, se calhar é o momento de nós começarmos a pesquisar esses homens que passaram neste processo, essas mulheres que supostamente passaram nesse processo que é considerado um processo normal, como se sentem hoje, como se sentiram ontem quando estavam a passar nesse processo. O outro fator é o fator familiar, tá bom? O fator familiar, quando na família, há literatura que também, dentro das suas pesquisas empíricas, encontraram um fator genético, não é? Encontraram um fator genético de que há famílias pesquisadas onde está a mãe, o pai, os filhos foram vítimas de abuso sexual. Então, uma vez que nesta família tem acontecido um abuso sexual, a família deve estar alerta, a família deve estar preparada, a família para prevenir com que haja outros abusos mais. No seio da família, quando o papel hierárquico do pai, da mãe, esses dois indivíduos que representam a segurança, que representam a confiança aos filhos, quando estas pessoas, por alguma razão, por algum transtorno psicopatológico, são agressores ou violadores, também as crianças neste contexto familiar correm risco de serem abusados, principalmente pelo pai. Não vamos dizer que as mães não abusam. Já tem mães também que abusam, mas o número é reduzido, mas ainda que este número seja reduzido, é questionável por causa do papel da mãe perante a um filho, perante a uma filha. Nesta família, quando há indivíduos com transtornos de consumos psicoativos, quando há indivíduos com depressão, com ansiedade, com transtornos de personalidade, quando tem indivíduo que também foram vítimas de abuso, de maus-trato, não aprenderam outra forma de tratar as pessoas, não aprenderam outra forma de exteriorizar as suas emoções, não aprenderam outra forma de satisfação sexual. Então, os integrantes daquela família, os que têm menos poder, os que têm menos força, os que têm menos poder de persuasão, correm risco de serem vítimas de maus-trato, abuso e exploração sexual.
O outro fator é o fator pessoal. Por que fator pessoal? Quer dizer o quê? Que muitas pessoas, ou muitas meninas, muitas crianças, muitos adolescentes, muitas mulheres, por causa de alguns antecedentes, por terem alguma instabilidade emocional, já lhes predispõe a serem vítimas de maus-trato, abuso sexual. Por questões de afetividade, por exemplo, no caso das crianças, dos adolescentes, que não tiveram fator de proteção bem equilibrada, não tiveram proteção no contexto familiar. Por exemplo, há muitas crianças, muitos adolescentes que foram criados só pela mãe. Então tem aquela lacuna, tem aquele vazio afetivo paternal. São muito predispostos a isso, porque os violadores, depois no próximo vídeo vamos falar da tipologia dos violadores, eles são muito inteligentes, são muito inteligentes. Eles têm técnicas de persuadir a crianças. Muitos deles manifestam amor, principalmente se conhece a criança, manifesta amor e manifesta afeto, procura encontrar a debilidade desta criança. Algumas pesquisas foram realizadas nos Estados Unidos, nos indivíduos que foram detidos por terem cometido alguma violência. Eles alegam que muitas das crianças e adolescentes que eles abusaram tinham problemas afetivos, tinham problemas familiares, tinham problemas de insegurança, tinham problema de carência afetiva, em que eles, demonstrando um afeto falso, demonstrando um amor falso, foi muito fácil poder abusar-se dessas crianças. Por isso temos que ter muito cuidado, temos que ter bastante precaução com relação àquilo que nós demos aos nossos filhos, porque as crianças e os adolescentes, e isso não é só, até mesmo com pessoas adultas que foram vítimas de maus-trato, que sofrem carência afetiva, se aparece alguém, mesmo com afeto falso, mas que está aí disponível para dar amor, para dar carinho, para dar atenção, para poder preencher aquele vazio, essa pessoa facilmente leva-se facilmente a pessoa confia neste indivíduo. E o abusador, ele é muito inteligente, como já disse. Ele prepara muito bem o terreno, ele estuda muito bem a sua vítima, para saber aonde que esta vítima tem falha, aonde que ela está a precisar. Por isso é que as pessoas socioeconômicos baixos é muito fácil, porque o violador usa os bens materiais. Também jovens que foram vítimas de maus-trato e abuso sexual na infância tendem a sofrer abuso na vida adulta. Tá bom? Porque eles não aprenderam fatores de proteção. Eles foram vulneráveis naquele momento, continuam a ser vulneráveis, porque depois do sucedido, muitas das vezes, os pais, alguns como forma de ignorar a situação, outros como forma de proteger os filhos, preferem não tocar novamente no assunto. E esta criança, que ainda não tem bem claro na sua mente o que aconteceu na sua vida, continua com questionamento, continua com perguntas, continua com dúvida, continua com inquietação. E que às vezes precisa ser orientada, precisa exteriorizar, precisa fazer terapias para poder processar bem esta informação e tornar-se resiliente. Mas o que os pais fazem? Não por maldade, eu sei, mas para proteger o filho ou a filha, simplesmente dão por encerrado a história. Mas o que os pais muitas das vezes esquecem, ou a sociedade esquece, essa história está supostamente encerrada para vocês, mas para a pessoa que foi vítima,
não está cerrado. Ele vai vivendo essas consequências e às vezes sem poder exteriorizá-los, sem poder explicar aos pais o que está a passar, porque os pais, como preferem não tocar no assunto com desculpa para não tocar, fazer reviver a ferida, às vezes não fazem a mínima ideia o que está a passar no interior da criança, o que está a passar no estado psicoemocional da criança. E muitos dos pais, às vezes, por não mesmo querer tocar no assunto, às vezes nem sequer prestam atenção o que mudou nesta criança depois de ter sido vítima de abuso. Então, os pais têm que prestar atenção nesse fator. O que mudou na minha filha? Como é que ela se comportava, como se comporta agora? Como dormia, como dorme agora? Como comia, como come agora? Como conversava, como conversa agora? Há sempre algum sinal. Os sinais, os sintomas nem sempre são unânimes de uma pessoa para outra. Mas às vezes há sempre um sinal que deve chamar-te a atenção e dizer, não, alguma coisa não está bem com a minha filha. Minha filha precisa de uma ajuda ou meu filho precisa de ajuda profissional. Então, esses fatores todos é que faz com que muitas das vezes as crianças, adolescentes vítimas ou qualquer pessoa seja vítima de abuso e exploração sexual. Hoje em dia, até ontem, se calhar, eram mais mulheres que sofriam abuso sexual. E nos homens eram mais crianças, mas hoje não. Hoje, com o índice elevado do homossexualismo, muitos homossexuais conseguiram sair dos armários. Muitos homossexuais conseguiram sair dos armários, muitos bissexuais estão a conseguir sair dos armários e como às vezes este mundo deles tem dificuldade de conseguir parceiros e a gente nunca sabe o que levou ele a ser homossexual, quais são os fatores que favoreceu-lhe em ser homossexual, até porque muitos deles são violadores também, vão violando o quê? Vão violando rapazes. Okay? Vão violando rapazes, as meninas, o índice de lesbianismo também está em alta, vão abusando meninas. Então, população, temos que ficar atentos com os nossos filhos, temos que estar em alerta com os nossos filhos. Qual é o meio de prevenção? O meio de prevenção está interligado com as causas. A prevenção está interligada com as causas. Para você poder prevenir os abusos no seu contexto familiar, primeiro deve saber como é que está constituída a tua família. Como é que está constituída a tua sociedade. Como é que estão constituídas as políticas do teu país. Quais são os programas de prevenção aos maus tratos, abuso e exploração sexual que existe no teu país, na tua cidade, na sua comunidade. Porque assim nós não podemos ignorar o problema. O problema existe. E cada vez mais está a ser falado, está a ser tocado que o problema existe e as consequências são graves. Alguns até podem ignorar, dizer, pá, isso, porque há momentos que as pessoas pensam que o que acontece com outro na minha casa é impossível. Nada é impossível. O que está a acontecer com a tua vizinha, o que está a acontecer com o teu irmão, também pode acontecer contigo. Então, o fator de proteção não é absoluta. Não é absoluta. As pesquisas também empíricas, as suas conclusões são unânimes. Um dos métodos de prevenção é a educação sexual. Mas temos que prestar bem atenção. Esta educação sexual tem que ser bem transmitida. O programa deve ser bem definido, bem avaliado, bem aplicado, para não confundir a mente da criança.
Porque o contrário, o que é que se vai fazer? A criança vai ter uma informação negativa da sexualidade. E ter uma informação negativa da sexualidade pode gerar nesta criança, digamos, alguma rejeição à vida sexual no futuro. Primeiro, a prevenção começa no contexto familiar, feliz ou infelizmente. Porque o primeiro contato da criança, do ser humano, é na família. Nós em África, por enquanto, a sexualidade é um tabu tão grande, mas tão grande, que os filhos, que para muitos pais falar da sexualidade aos filhos é como falar do pecado capital, que leva direto para o inferno. Não há perdão de Deus. Só que o que acontece, conforme eu disse nos vídeos passados, quando você pensa que o teu filho não sabe, ele já sabe. Ele está a aprender na escola, está a aprender na rua, está a aprender com os colegas, porque o que você não fala, o vizinho fala no filho dele, e o filho do vizinho, se calhar percebeu mal, ele foi mal em transmitir a informação, vai transmitir para o teu filho, vai transmitir mal. Tá bom? Ou então, é sempre importante a educação sexual partir da casa. Mas essa educação sexual, a informação que você dá a um filho de 5, de 6, até porque o abuso começa muito cedo. Há momentos que o abuso começa muito cedo. A criança de 2 anos já sofre de abuso sexual. Como é que eu vou dizer a esta criança de 2 anos que nunca permita que alguém te pegue no seu corpo íntimo, que nunca permita que alguém te faça isso, que alguém te peça para acompanhar? Então, o que você vai dizer a uma criança de 2 anos não será o mesmo que vai dizer a uma criança de 12. Porque ao transmitir essa educação sexual a uma criança, tens que ter em conta a idade e a sua maturidade e a percepção, a sua maturidade cognitiva. Até onde esta criança consegue perceber esta informação? Até onde essa criança consegue interpretar de forma positiva? Então, temos que ensinar os nossos filhos. Primeiro, nós, como adultos, temos que identificar quais são as artimanhas, as ações que os agressores utilizam para, digamos, persuadir, prender uma criança. Que são os bens materiais, o afeto que você não dá aos teus filhos, o agressor vai lá e dá. O agressor começa a falar da sexualidade ao teu filho, para ver se a criança começa já a perceber e você não fala. Não é? A criança começa a ter outras informações externas. Então, você deve conhecer como é que o agressor age, para você poder ensinar ao teu filho. A uma criança de 2 anos já tem o autoconhecimento do seu corpo. Então, temos que falar nas crianças, ensinar as crianças, olha, você... a idade que você tem, nunca podes permitir que alguém te toque nos órgãos genitais, nunca podes tocar órgãos genitais de ninguém mesmo. E se isso acontecer, você tem que gritar. Se isso acontecer, você tem que fugir. Se isso acontecer, você tem que contar no papá, na mamã, no irmão mais velho, seja ele quem for. Até nós, as mães, às vezes, até temos que falar com o nosso filho, até se o teu pai, infelizmente, não, alguém pode dizer, não, Cristina, estás a ser muito, estás a exagerar muito, mas sinto muito. Sinto muito porque os abusos sexuais estão dentro da nossa casa. Porque as pesquisas comprovam que digamos, 60% dos abusadores são pessoas que conhecem, que são de casa, famílias diretas. 30% é que são vizinhos, amigo do primo, mas que conhecem. Só 10% é que são estranhos mesmo, que não conhecem a criança, imagina. Isso quer dizer que quem destrói o teu filho é alguém que frequenta a tua casa, é alguém que mora na tua casa. Não estou a dizer isso para criarmos ideias paranoicas, desconfiar de tudo e de todos, mas temos que estar atentos.
A forma que nós temos de prevenir este mal na vida dos nossos filhos, temos que estar atentos. Primeiro, no contexto familiar, ensinar a criança o seu órgão genital, por isso que o autoconhecimento começa na infância. Você não vai esperar ficar adulta para você conhecer o teu corpo. Você não vai esperar que o teu filho cresça para ela conhecer. Você que tem que lhe ensinar, e temos que usar os termos apropriados. A criança tem que saber que isso é pênis, que isso é vagina, que isso é ânus. Isso mais porque isso é tchatcha, isso é pipi. Não. Porque o agressor, o violador, ele não usa esses termos. Ele usa os termos propriamente ditos. Então, quando uma criança está a ser tocada num adulto, e ele dizer nesta adulto, ela não toca o meu pênis, automaticamente retrai. Segundo algumas pesquisas que já foram feitas, dizem que isso retrai o agressor. É como se lhe chama a atenção. Não, essa criança não é tão inocente conforme eu estou a pensar, conhece das coisas. Não toca na minha vagina. Mas ele já fala vagina, então conhece as coisas. Então começa a usar, se calhar, outras técnicas para poder persuadir a criança. Então nós temos que conversar com os nossos filhos. É pena mesmo, é triste, mas temos que falar para prevenir e ensinar as crianças em como lidar com a situação. Em como saber fugir, em como saber pedir socorro, quais são as palavras que os agressores usam, as ameaças, quando te dizem, olha, vou matar a tua mãe, se você falar, vou matar o teu pai, o teu filho já tem que ouvir isso da tua boca, para quando o agressor vir lhe dizer, olha, se você falar na tua mãe, vou matar o teu pai, ele já vai se lembrar, minha mãe já me disse, então isso é mentira, ele não mata nada. O que nós temos que ensinar aos nossos filhos é nunca dizer ao agressor que eu vou te queixar na minha mãe. Eu vou te queixar no meu pai, porque se diz isso, ele usa agressão e é capaz de matar. Às vezes, muitas crianças que foram vítimas ao ponto de serem assassinados, alguns deles porque reconheceram o agressor, ou então declararam ao agressor que iriam queixar, que iriam falar a verdade aos pais. Então, temos que saber como orientar os nossos filhos. A outra forma de prevenção é na escola. Na escola, principalmente. Só que na escola tem que se elaborar programas, não é? Programas de prevenção ao maus-trato e abuso, programas de identificação, programa de afrontamento. E esse programa não só dirigido aos filhos, mas também aos pais. Para que os pais saibam como conversar com os filhos, programas bem definidos. Mas os programas da escola têm um outro problema. Se o professor não tiver habilidades suficientes para poder transmitir esta informação pode chegar no ouvido da criança de forma distorcida, ou então criar medo. Tá bom? Houve alguns estudos em que colocaram nas escolas vídeos de roleplay, ou seja, roleplay, ensinando crianças, mostrando vídeos de crianças a serem raptadas, crianças a serem abusadas, para que as crianças entendessem como é que o agressor age. Isso teve um lado positivo, não é, para muitas crianças, segundo alguns autores, teve lado positivo para crianças de classe média ou classe alta, porque a percepção foi muito mais clara. Mas para outras crianças de família pobre, por exemplo, de famílias negras, criou neles um medo intenso sobre o estranho, um medo intenso da sexualidade, e outros até no contexto familiar já tinham medo de aproximar-se do pai, da mãe, dos adultos, já tinham medo de abraçar. Por isso que eu digo, a informação deve ser bem explícita, deve explicar quando é que um tocamento é um tocamento normal, quando é que um tocamento anormal, quando é que um abraço, um beijo, um carinho, uma oferta é normal, quando é que esta oferta, um beijo, um carinho, vem com outras intenções. Então, é nesses aspectos que nós temos
muito que ajudar as nossas crianças. Nas escolas, os psicólogos que trabalham nas escolas devem estar atentos, os professores devem receber um refrescamento, um treinamento de como identificar uma criança vítima de maus tratos, de abuso e exploração sexual. Porque muitos professores não têm essa informação. Muitos professores até desconfiam, mas não podem fazer nada. Muitos professores reportam isso a direções, mas direções simplesmente ignoram e dizem, olha, você está aqui para dar aula, dá sua aula e pronto. Mas se os órgãos de Estado forem mais exigentes nesses programas, houver supervisão desses programas, eu acho que as escolas vão prestar mais atenção. E uma detenção precoce é sempre o melhor que pode acontecer para prevenir o impacto ou as consequências graves. E também dentro desse programa, conforme já disse, tem que ter sempre um programa para os pais, para os adultos, um programa para a sociedade. A sociedade também deve ser ensinada, deve ser preparada, deve ser orientada em como identificar, porque os agressores estão ali, estão à sorda, e muitos deles não fazem isso porque querem fazer. Alguns são também vítimas, percebe? Não estou aqui a justificar alguns comportamentos, mas são vítimas, alguns são doentes mesmo, por mais muitos deles foram presos e ao serem pesquisados, eles alegam, eu não queria. Eu simplesmente, quando eu dou conta, já fiz. Eu não consigo controlar os meus impulsos sexuais. Para alguns foram diagnosticados tumores no cérebro, outros foram diagnosticados alteração da substância branca no cérebro. Então, é importante. Você não tem que controlar, você não vai controlar o agressor. Você tem que controlar a pessoa que está predisposta a ser vítima, tá bom? A predisposição de ser vítima. O teu filho que é indefeso, que vai na escola sozinho, que vai na escola sozinha também, não é? Porque às vezes o abuso não é cometido, conforme eu já disse, em casa ou na escola, mas é ele pelo caminho entre a escola e a casa. Você nunca vai desconfiar que o padre da sua paróquia é capaz de abusar da tua filha. Você nunca vai desconfia que o pastor da tua igreja é capaz de abusar do teu filho. Então, não é o teu filho que você deve não os pastores e outras pessoas devem controlar, mas é o teu filho. Porque muitos de nós, outro fator de risco é deixar os nossos filhos nas mãos de estranhos, nas mãos do vizinho, da vizinha. Muitas crianças que foram vítimas de abuso sexual foi assim, que foram deixados na vizinha, a vizinha também depois deixou com o marido e o marido aproveitou. A vizinha depois deixou com o filho mais velho aproveitou. A vizinha depois deixou com o irmão, com o primo aproveitou-se. Então, é responsabilidade do adulto em cuidar do seu próprio filho. Então, os programas devem ser bem elaborados, bem aplicados. Existem programas nacionais, programas provinciais, programas da comunidade. Muitas pesquisas foram realizadas e encontraram mais eficácia nos programas que foram transmitidos pelos próprios pais, ou seja, os pais foram preparados para aplicar aqueles programas aos seus filhos. Teve mais êxito comparado aos programas que foram aplicados pelos professores. Por isso, o melhor lugar para a criança aprender da sexualidade, aprender sobre o abuso, aprender sobre a violência é em casa. Só que os pais devem ser treinados para não traumatizar os filhos, porque depois os filhos começam a ter ideia de que a sexualidade é algo ruim, é algo que mata, é algo horrível. Então, se a informação não for bem recebida ou bem transmitida, em vez de nós prevenirmos não só prevenirmos os abusos, mas também vamos fazer com que essas crianças desenvolvam outros transtornos. Por exemplo, podem desenvolver transtornos paranoicos, né? Desconfiar de tudo, de todo mundo. Então, aqui o essencial é explicar à criança quais são as características de um abusador,
Quais são as características do maltratador? Que a criança perceba que nem tudo que vem de algumas pessoas, como oferta, como abraço, como beijo, como toque, vem de boas intenções. A criança deve saber caracterizar quais são os toques saudáveis, quais são os toques doentios, quais são as ofertas saudáveis, quais são as ofertas doentias. Ensinar os seus filhos a nunca, mas nunca, infelizmente, nunca acompanhar um estranho, porque muitos violadores também vêm desta maneira, em que encontram uma menina e diz, olha, estou à procura de um sítio, ele sabe que aquele sítio está aí próximo, mas, por exemplo, dizer, olha, estou à procura de uma loja onde vendem isso, e a criança conhece a loja. Ele vai dizer, ah, não, eu conheço, é aqui próximo, acompanha-me porque eu não conheço o bairro. Aí mesmo que ele dá a volta, quando assustamos, a criança já não volta, e se voltar, já volta violada. Então temos que ensinar os... Não é uma questão de fazer com que os nossos filhos deixem de ser gentis, deixem de ser crianças prestativas. É que eles são vulneráveis, que eles correm risco. A verdade tem que ser entendida desta maneira. Nunca acompanhar ao estranho. Ah, não posso cumprimentar pode, mas não podes parar para conversar. E se tiver a pedir-te uma informação e a levar do outro lado, você grita, você corre, não aceita. Os familiares que vêm para casa, se vem um familiar que está a te ofertar isso, que está a te dizer, olha, faz isso é bom, isso é normal, você tem que chamar a atenção. Houve uma história que aconteceu nos Estados Unidos, em que o pai abusava a filha, mas dizendo a filha, começou a abusar a filha enquanto a filha tinha 3, 4 anos. Tocava nos órgãos da criança, a criança tocava nos órgãos dele, fazia sexo oral com a criança, mas ele conseguia ele dizia à criança que aquilo era um comportamento normal e que todas as crianças faziam isso com seus pais. Então, para a criança, pensou que realmente era comportamento normal e também pediu para que fizesse um pacto de segredo. Esse também é um pormenor que nós temos que avisar sempre aos nossos filhos, a nunca fazer um pacto de segredo com ninguém. Então, a menina fez um pacto de segredo com o pai, só que quando a menina atinge os seus 12 anos, 13 na escola, ela percebeu uma coisa, que ela, no meio das amigas, conversavam de tudo, mas menos da sexualidade com seu pai. Então, começou a chamar-lhe a atenção, até que um dia perguntou aos filhos, às amigas, dizem, mas vocês fazem isso, aquilo com vosso pai? As meninas começaram a rir dela, disseram, não, isso não se faz com um pai, isso se faz com um colega, se faz com um amigo, se faz com um desconhecido, mas com um pai nunca. E quando isso acontece, isso é abuso, isso é exploração, isso você tem que falar na tua mãe, tem que falar na polícia. A criança ficou revoltada, até que chegou em casa, falou no pai, dizendo que eu agora já conheço a verdade, que você abusasse de mim. A menina fugiu de casa. Consequência, quando casa, tinha problema de disfunção sexual. Razão que levou-lhe a um psicólogo e ali poder explicar o que aconteceu no passado. Então é só para dizer que os nossos filhos não estão seguros. Não, até em casa nós temos que explicar, mesmo o papá, não é que você desconfie do teu marido, ou você desconfie com a tua mulher, mas é explicar à criança que nesta idade você não pode mais permitir que alguém, você tem o direito de proteger o teu corpo. E o que é corpo, e o seu corpo é propriedade sua. Tá bom? Então, por mais difícil que seja transmitir isso aos nossos filhos, mas é como nós devemos, é isso que nós devemos transmitir. Que os nossos filhos estejam atentos na escola, estejam atentos na rua, estejam atentos com os vizinhos, estejam atentos àquele vizinho que está sempre carinhoso, que vou te dar isso, que vou te dar aquilo, é mesmo aquele vizinho que está a abusar-se da tua filha e você não sabe, aquele primo que vem em casa, é que nós não conhecemos as pessoas. O ser humano traz consigo uma máscara. Nós nunca conhecemos o interior, a verdadeira face dessa pessoa. Nós não sabemos qual é o transtorno de personalidade, qual é a psicopatia que este meu primo tem. Estás a perceber? Então você às vezes deixa o teu filho à vontade com esta pessoa. E uma vez que acontece, já é tarde para você recuperar o perdido.
Então vamos prestar atenção nos programas. O governo deve implementar. Os programas não devem só ser criadas e colocadas na gaveta, mas os programas devem estar ali. E os programas, existe variedade de programas. Existem programas para ensinar a criança como a tipologia, existe programa para ensinar a criança o que é o abuso e exploração sexual. Existem programas para ensinar a criança quais são as características de um agressor. Programas para ensinar a criança quais são as técnicas utilizadas pelo agressor. Nesses programas pode-se usar o roleplay, que são os vídeos onde as crianças assistem vídeos de pessoas a praticarem este mal. Pode ser por desenho, as crianças, independentemente da idade, entendem muito bem com desenho. Ou então pode ser mesmo verbalmente. E há variedades de filmes também indicados para jovens, para poderem entender quais são as técnicas que os violadores usam para persuadir as crianças. Temos que ensinar a criança como serem assertivos, aqueles que já foram vítimas de abuso sexual, como recuperar o seu autoestima, como evitar os possíveis abusos que podem vir, não é? Porque a criança às vezes já foi abusada sexualmente, mas ainda assim não ganhou habilidades sociais de afrontamento de abuso. São essas crianças que são vítimas por pessoas diferentes. Hoje é vizinho que abusou, amanhã é o tio, outro dia é o colega, quer dizer, estão predispostos porque eles não aprenderam, não ganharam habilidades de afrontamento desses abusos. Por isso é que os pais têm que começar a pensar quando dizem não, melhor não tocar mais no assunto porque o que passou, passou. Não, não passou. Para ti pode ter passado, mas para ele não, porque ele está no mundo, está na sociedade e ainda é vulnerável. Ainda é vulnerável. Então, temos que desenvolver a resiliência, temos que desenvolver o conhecimento nessa criança, temos que desenvolver as habilidades cognitivas, emocionais, temos que desenvolver este afrontamento do abuso, temos que desenvolver nessa criança as habilidades de tudo quanto é necessário para esta criança aprender, apesar de ter passado já como vítima, para evitar os próximos abusos. E para quem não passou, aprende para não voltar, para nunca passar nessa situação, ok? E existem programas dirigidos aos pais. As igrejas também, as igrejas, principalmente em África, as igrejas jogam um papel muito, muito, muito grande. Mas as igrejas parecem falar de sexualidade na missa deve ser pecado. Falar da sexualidade na missa deve ser impulsionar o ato sexual. Não é nada disso. Desde que ele seja bem, desde que a matéria seja bem dada, que a informação seja bem transmitida. Temos que falar da sexualidade nas igrejas. Temos que falar isso para evitar esse mal. Porque muita gente, hoje em dia, eu repito, já falei isso nos vídeos passados, estamos preocupados com o índice da prostituição, estamos preocupados com o índice de homossexualismo. Estamos preocupados com o índice de depressão, de ansiedade, de transtornos pós-traumáticos, de disfunção sexuais nos casamentos. Mas às vezes ninguém está preocupado em saber como é que isso está a surgir, o porquê que isso está a surgir. Desculpa. Então temos que ter isso em conta, temos que ter isso em consideração. Ok? Espero ter contribuído, espero ter ajudado nesse aprendizado. É minha vida. Espero ter ajudado nessas crenças limitantes, potencializar as nossas crenças. Se queremos mudança, não é para ontem, é para hoje, é para agora, é para já. Não esquece de partilhar o vídeo, não esquece de dar o seu like, não esquece subscrever-se no meu canal, para que o YouTube, sempre que eu gravo um vídeo, ele manda para ti diretamente, ok? Vamos transformar as nossas crenças, vamos analisar sempre todos os fenômenos para assim termos uma resposta positiva, ajudar os que estão ao nosso lado e os demais, ok? Beijo grande, até o próximo vídeo, tchau!